O cheiro de antisséptico e a melancolia silenciosa dos corredores de hospital haviam se tornado a trilha sonora da vida de Ana Oliveira. Sentada ao lado do pequeno leito, onde seu filho, Lucas, dormia um sono inquieto, ela sentia o peso do mundo esmagar seus ombros. O rostinho pálido do menino de 7 anos, os cabelos cor de mel grudados na testa suada e o bip monótono do monitor cardíaco eram facas que perfuravam seu coração a cada segundo. Os médicos haviam sido claros, usando palavras complexas que, no fim, se resumiam a uma sentença brutal. Lucas tinha uma condição cardíaca rara e precisava de uma cirurgia que custava R$500 mil. R$500 mil. Para Ana, uma faxineira que contava cada moeda para pagar o aluguel de um apartamento minúsculo na periferia de São Paulo, esse número era mais do que uma fortuna. Era um universo de distância, um abismo que a separava da única coisa que importava, a vida de seu filho. O desespero era um companheiro constante. Ana já havia vendido os poucos objetos de valor que possuía. A televisão antiga, o anel de formatura que sua falecida mãe lhe dera, até mesmo a bicicleta que usava para economizar no transporte. Pediu adiantamentos no trabalho, buscou empréstimos em bancos que lhe negaram crédito com um olhar de pena e tentou campanhas online que mal arrecadaram o suficiente para uma semana de estacionamento no hospital. Cada porta fechada, cada não recebido, era um tijolo a mais no muro que a encurralava. O tempo, esse carrasco invisível, corria contra ela, e Lucas ficava mais fraco a cada febre, a cada crise de dor no peito que o fazia chorar baixinho chamando por ela. E em cada um desses momentos, o passado voltava para assombrá-la, um fantasma que carregava o rosto do homem que era a origem de sua maior alegria e de sua mais profunda dor. 7 anos. Parecia outra vida, outra Ana. Aos 20 anos, ela era uma garota cheia de sonhos, recém-chegada do interior, trabalhando como empregada doméstica na mansão de Victor Ramos. Ele, com seus 28 anos, já era um furacão no mundo dos negócios, um homem cuja ambição brilhava mais forte que o sol. Victor era magnético, com um sorriso que prometia o mundo e olhos escuros que pareciam enxergar a alma. Para a jovem e ingênua Ana, ele era um príncipe em um castelo de vidro e aço. O romance deles foi um segredo sussurrado nos cantos da imensa casa, um fogo que ardia longe dos olhos curiosos dos outros empregados. Ele a fazia sentir-se única, especial, como se ela não fosse apenas a moça que limpava seus rastros, mas a mulher que poderia um dia caminhar ao seu lado. Ele falava de futuro, de viagens, de uma vida onde o céu era o limite, e Ana, com o coração transbordando de amor, acreditou em cada palavra. A descoberta da gravidez deveria ter sido o auge daquela felicidade. Ela imaginou a alegria nos olhos dele, a construção de uma família, a concretização de todas as promessas. Com o teste positivo tremendo em suas mãos, ela o procurou em seu escritório suntuoso, o coração batendo descompassado de nervosismo e excitação. A reação de Victor, no entanto, foi como um balde de gelo que apagou não apenas o fogo da paixão, mas a própria luz de sua alma. Ele a olhou, não com amor, mas com um cálculo frio, uma irritação mal disfarçada. Não houve sorriso, não houve abraço. Apenas o silêncio cortante que precedeu as palavras que a quebrariam em 1000 pedaços. Isso não é problema meu, ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção. Eu posso te dar dinheiro para resolver isso. Considere um bônus pelo seu bom trabalho. Ele a dispensou como se ela fosse um mau investimento, um empecilho em sua escalada para o sucesso. Naquele dia, Ana não perdeu apenas o homem que amava. Ela perdeu a inocência, a crença nos contos de fadas. Com a dignidade que lhe restava, ela recusou o dinheiro sujo e partiu, levando consigo a única coisa que importava, a pequena vida que crescia dentro dela. Agora, aos 27 anos, a realidade era outra. Ana não limpava mais mansões, mas sim os escritórios de um arranha-céu corporativo no coração da Faria Lima. Era um trabalho exaustivo, noturno, que lhe permitia passar os dias com Lucas no hospital. O cheiro de produtos de limpeza se misturava ao de antisséptico em sua rotina, criando uma atmosfera de esterilidade tanto física quanto emocional.
Ela se movia pelos corredores vazios e silenciosos como um fantasma, empurrando seu carrinho, a mente a milhas de distância, calculando despesas, rezando por milagres. Foi em uma dessas noites, enquanto polia a placa de metal dourado na entrada do andar da presidência, que seu mundo parou. As letras polidas e brilhantes formavam um nome que ela jamais esqueceria, um nome que assombrava seus piores pesadelos. Ramos Enterprises. Presidente, Victor Ramos. O ar fugiu de seus pulmões. O pano de limpeza caiu de sua mão inerte. Não podia ser. Era uma coincidência cruel demais, um golpe sádico do destino. Ela cambaleou para trás, o coração martelando contra as costelas, uma mistura de pânico e raiva subindo pela garganta. Ele estava ali, no mesmo prédio onde ela esfregava o chão para sobreviver. O homem que a abandonou, que negou o próprio filho, era agora um magnata, o dono de tudo aquilo, vivendo em um luxo que poderia salvar Lucas 100 vezes. A injustiça da situação a sufocou. Por 7 anos, ela lutou sozinha. Amou por 2, se preocupou por 2, enquanto ele construía seu império, livre e indiferente ao sofrimento que causara. A primeira reação foi fugir, pedir demissão, desaparecer, nunca mais pisar naquele prédio. A vergonha e a dor do passado eram um veneno potente. Como poderia encará-lo? O que diria? Mas então, a imagem de Lucas no leito do hospital, tão frágil, tão dependente dela, se sobrepôs a todo o orgulho ferido. O amor de mãe era uma força da natureza, mais poderosa que a humilhação, mais forte que o ressentimento. Aquele homem, aquele monstro insensível, era sua última esperança. Ele devia isso a Lucas, não a ela, mas ao filho que ele nunca conheceu. Uma decisão perigosa começou a tomar forma em sua mente. Ela não tinha nada a perder, exceto a única coisa que ainda lhe restava no mundo. Naquela noite, Ana não terminou seu turno. Ela escondeu seu carrinho em um depósito e, em vez de pegar o elevador para o térreo, apertou o botão para a cobertura, para o escritório dele. Cada andar que subia era uma batalha interna, uma guerra entre o medo paralisante e a determinação feroz de uma leoa lutando por seu filhote. O que ela faria? Imploraria, gritaria, exigiria? Ela não sabia, só sabia que não podia voltar para o hospital de mãos vazias, não de novo. Com o uniforme simples de faxineira, o cabelo preso em um coque desajeitado e o rosto marcado pelo cansaço e pelas lágrimas, ela parou em frente à imponente porta de madeira escura. Atrás daquela porta estava o homem que detinha o poder de salvar ou condenar seu filho. Com a mão trêmula, erguida para bater na porta que poderia ser sua salvação ou sua ruína final, ela respirou fundo, reunindo cada grama de coragem que lhe restava. A madeira da porta parecia gelada sob os nós de seus dedos. Ana bateu 1, 2 vezes, o som ecoando no corredor silencioso e opulento como uma profanação. Cada batida era um golpe contra seu próprio orgulho, uma rendição forçada pela mais primal das forças, o amor materno. Por um instante, o silêncio do outro lado a fez pensar em recuar, em correr para o elevador e esquecer aquela ideia insana, mas a imagem de Lucas, respirando com dificuldade em uma cama de hospital, a manteve fincada no chão. A porta se abriu. Victor Ramos não era mais o jovem ambicioso que ela conhecera. Aos 35 anos, ele era a personificação do poder, mais alto do que ela se lembrava, ou talvez fosse a aura de autoridade que o engrandecia. Vestia um terno cinza chumbo cortado à perfeição, sem gravata, com os primeiros botões da camisa de seda branca abertos, revelando um profissionalismo que beirava a arrogância. Seus cabelos escuros estavam impecavelmente penteados para trás, e seu rosto, agora com linhas mais duras e maduras ao redor dos olhos e da boca, era o de um homem acostumado a ter o mundo a seus pés. Ele a olhou de cima a baixo, e por um segundo, seus olhos não registraram nada além do uniforme. Para ele, ela era apenas uma funcionária fora de seu lugar e de seu horário. Pois não, a voz dele era grave, impaciente, o tom de quem é interrompido de algo muito mais importante. Se for da limpeza, o turno da noite já deveria saber que este andar é supervisionado pessoalmente pela minha assistente. Algum problema? A frieza dele a atingiu como um tapa. Ela não era ninguém. Um rosto na multidão de pessoas invisíveis que mantinham seu império brilhando.
Ana engoliu em seco, a boca subitamente seca. As palavras que ensaiara em sua mente desapareceram, deixando apenas a urgência crua de sua missão. Victor, sua voz saiu trêmula, um sussurro frágil que quase se perdeu na vastidão do escritório atrás dele. Sou eu, Ana. Ela viu a mudança sutil em seus olhos. Primeiro, uma ruga de confusão na testa. Ele a estudou mais atentamente, o olhar percorrendo seu rosto cansado, as olheiras profundas até encontrar o brilho familiar em seus olhos castanhos. E então, o reconhecimento a atingiu. Não foi um lampejo de nostalgia ou surpresa. Foi uma contração quase imperceptível em sua mandíbula, um endurecimento em seu olhar. Era a reação de um homem que encontra um problema antigo e mal resolvido batendo à sua porta. Ana, ele repetiu o nome dela, não como uma saudação, mas como a confirmação de um fato indesejado. Ele se afastou da porta, um gesto contido que não era um convite, mas uma ordem silenciosa para que ela entrasse e fosse breve. O que você está fazendo aqui? E vestida assim? O desprezo em sua voz era palpável. Entrar em seu escritório foi como pisar em outro planeta. Uma das paredes era inteiramente de vidro, revelando uma vista estonteante de São Paulo à noite, um tapete de luzes que se estendia até o infinito. O chão era de mármore escuro, os móveis de design minimalista e caríssimo. Havia mais dinheiro investido naquela sala do que ela ganharia em 10 vidas. O poder dele estava impregnado no ar, no cheiro de couro e de um perfume masculino sutil e caro. Ele caminhou até sua mesa maciça de vidro e metal, contornando-a para se sentar em sua cadeira de couro, que mais parecia um trono. De sua posição de poder, ele a encarou, esperando. O silêncio era uma tortura. Ana apertou a alça de sua bolsa gasta, onde guardava sua única arma. Eu trabalho aqui, ela disse, a voz um pouco mais firme. No prédio, na equipe de limpeza. Um sorriso cínico, quase cruel, tocou os lábios de Victor. Que ironia do destino. A vida tem um senso de humor peculiar, não acha? Mas eu duvido que você tenha subido até a presidência para me contar sobre sua carreira. Seus olhos a mediram novamente, desta vez com uma frieza calculista. Então, vamos direto ao ponto. Depois de 7 anos de silêncio, o que você quer? Dinheiro? A palavra a atingiu com a força de um soco. Ele a reduzia à mais baixa das motivações, ao estereótipo da aproveitadora. A raiva subiu, quente e amarga, mas ela a engoliu. Não podia se dar ao luxo de perder o controle. Não agora. Eu preciso de ajuda, Victor, disse ela, avançando um passo. Não para mim, para ele. Ele? Victor arqueou uma sobrancelha, o interesse agora tingido de cautela. Ana abriu a bolsa com as mãos trêmulas e tirou um envelope pardo. De dentro, pegou uma foto de Lucas no hospital, um sorriso fraco nos lábios e um documento dobrado. Ela os colocou sobre a mesa de vidro, empurrando-os em sua direção. Nosso filho. O nome dele é Lucas. Victor permaneceu imóvel por um longo momento, os olhos fixos nos papéis. Dentro dele, uma fortaleza de indiferença construída ao longo de anos começou a sentir o primeiro tremor. Um filho. A palavra ecoou em sua mente, estranha e desconcertante. Ele sempre considerara aquele episódio um capítulo encerrado, um erro de cálculo de sua juventude que fora devidamente arquivado. Ver a prova concreta de sua existência ali, sobre sua mesa, era como ver um fantasma se materializar. Lentamente ele estendeu a mão e pegou a foto. Olhou para um menino de rosto pálido e cabelos claros. Havia algo em seu sorriso, na forma de seus olhos. Ele desviou o olhar para o outro papel. Um exame de DNA. Probabilidade de paternidade. 99%. Ele ergueu os olhos para Ana, a máscara de indiferença agora rachada por uma fúria fria. Isso é um golpe? Você guardou isso por 7 anos para aparecer no momento mais oportuno? O que aconteceu? Seus outros planos falharam? Ele está morrendo! A voz de Ana se quebrou, o desespero finalmente rompendo sua fachada de calma. Ele tem uma doença no coração. Precisa de uma cirurgia urgente, uma cirurgia que eu nunca vou poder pagar. Eu não vim aqui por mim, Victor. Eu juro que se houvesse qualquer outra maneira no mundo, eu jamais teria te procurado. Eu esgotei todas as opções. Eu vendi tudo o que eu tinha. Eu estou te implorando. Lágrimas que ela segurou por tanto tempo começaram a escorrer por seu rosto. Por favor,
Salve a vida do seu filho. Victor recostou-se em sua cadeira, o exame de DNA ainda em sua mão. Sua mente, treinada para analisar riscos e oportunidades, trabalhava a uma velocidade vertiginosa. Um filho doente, uma ex-amante desesperada. Era uma equação perigosa, um escândalo em potencial que poderia manchar sua imagem de empresário impecável. Ele precisava controlar a narrativa, neutralizar a ameaça. E a mulher chorando à sua frente era a personificação da ameaça. Ele se levantou, a decisão se formando em sua mente. Caminhou lentamente até a parede de vidro, dando as costas para ela. A cidade aos seus pés era um testemunho de seu sucesso, de sua capacidade de dobrar o mundo à sua vontade. Ele não chegou onde estava sendo sentimental. Ele chegou lá sendo pragmático, sendo implacável. Quanto? Ele perguntou, a voz abafada pelo vidro. 500 mil reais, ela sussurrou, o número soando obsceno no silêncio da sala. Victor se virou. O olhar dele era diferente agora. Não era apenas frio, era predatório. Ele a avaliou de uma forma que não fazia desde aquela época na mansão. Ele notou como o uniforme barato não conseguia esconder as curvas de seu corpo, como o desespero em seus olhos a deixava vulnerável, exposta. Uma ideia perversa e sombria começou a se formar. Uma mistura de desejo de poder, uma pitada de vingança pela perturbação e a necessidade de reafirmar seu domínio absoluto sobre a situação. Ele queria mais do que apenas resolver um problema com um cheque. Ele queria que ela pagasse pelo atrevimento de voltar. Tudo bem, disse ele, a voz perigosamente suave. Ana ergueu a cabeça, um pingo de esperança nascendo em meio ao seu desespero. Seus olhos se arregalaram. Seria tão fácil assim? Eu pago a cirurgia, o valor total. Um soluço de alívio escapou dos lábios de Ana. Oh, meu Deus! Victor, obrigada! Eu não sei como. Eu posso te pagar de volta, eu trabalho o resto da minha vida. Não. Ele a interrompeu, erguendo a mão. Ele caminhou lentamente em sua direção, parando a apenas um passo de distância. Ana podia sentir o calor que emanava dele, o cheiro de seu perfume a envolvendo, trazendo de volta memórias que ela tentara enterrar. Eu não quero o seu dinheiro. Eu tenho o suficiente. Ele fez uma pausa, deixando a tensão se esticar até o ponto de ruptura. Seus olhos percorreram o corpo dela, possessivos e humilhantes. Eu pago a cirurgia, mas com uma condição. Ana prendeu a respiração, o coração gelando no peito. O olhar dele a desnudava, a marcava. Você passa uma noite comigo, ele disse, cada palavra caindo como uma pedra de gelo. Aqui, no meu apartamento, na cobertura. Sem perguntas, sem lágrimas, sem arrependimentos. Uma noite. Você cumpre a sua parte e pela manhã, o dinheiro estará na conta do hospital. Seu filho vive. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela. Recuse, e boa sorte tentando arrecadar R$500 mil limpando o chão. A escolha é sua. O mundo de Ana desabou. O alívio que sentira um segundo antes se transformou em puro horror. Era uma crueldade tão monumental, tão calculada, que a deixou sem ar. Ele não estava apenas oferecendo uma troca. Ele estava exigindo sua alma, sua dignidade, o último pedaço dela que ele ainda não havia destruído. A bile subiu por sua garganta. Olhar para ele era como olhar para um monstro. O homem que um dia sussurrou promessas de amor em seu ouvido, agora lhe oferecia a mais vil das transações. Dentro dela, a guerreira, a mãe, gritava para que ela cuspisse em seu rosto, para que o amaldiçoasse e saísse daquela sala de cabeça erguida. Mas a imagem de Lucas, pálido e febril, era mais forte. A vida dele estava naquela balança, sua honra contra o coração batendo de seu filho. Havia mesmo uma escolha? As lágrimas secaram em seu rosto, substituídas por uma máscara de resignação vazia. Ela se sentia suja apenas por ouvir a proposta, violada pela simples contemplação da ideia. Victor observava cada emoção passar por seu rosto com um distanciamento clínico, como um cientista observando uma reação. Para ele, era um teste. Um teste para ver até onde o desespero humano podia ir. Por quê? Ela conseguiu sussurrar, a voz rouca de dor. Por que fazer isso? Ele deu de ombros, um gesto que banalizava a enormidade de sua crueldade. Porque eu posso. E porque você voltou. Considere isso, juros.
pelo tempo e pelo incômodo. Ele voltou para sua mesa, sentando-se novamente em seu trono. Ele pegou uma caneta, como se o assunto estivesse encerrado. Você tem 24 horas para decidir. Meu número de telefone não mudou. Agora, se me der licença, meu tempo é valioso. Era uma dispensa, tão fria e final quanto a de 7 anos atrás. Atordoada, Ana se virou e caminhou para a porta, as pernas como chumbo. Ela não olhou para trás. Sair daquele escritório foi como emergir de um pesadelo, para encontrar a realidade ainda mais aterrorizante. O caminho de volta no elevador foi uma descida ao inferno. As luzes da cidade, que antes pareciam mágicas através da janela de Victor, agora pareciam zombar dela, indiferentes à sua agonia. Ela não voltou para o hospital naquela noite. Não conseguiria olhar para Lucas sem que ele visse a devastação em seus olhos. Em vez disso, ela pegou o ônibus para casa, para seu apartamento pequeno e silencioso. O ar ali dentro estava impregnado com o cheiro de seu filho, do shampoo de bebê que ela ainda usava nele, do cheirinho de seus lápis de cor espalhados na mesinha. Ela foi até o quarto dele, um cômodo minúsculo com um dinossauro pintado na parede, e pegou o porta-retratos na cabeceira. Era uma foto de Lucas no seu último aniversário, sorrindo, banguela, com o rosto sujo de bolo de chocolate. Um menino cheio de vida, de luz. Uma vida que agora tinha um preço. Ana sentou-se no chão frio, abraçando a foto contra o peito, e o choro veio. Um choro convulsivo, silencioso, que sacudia seu corpo inteiro. Chorou pela garota ingênua que fora, pela mulher quebrada que se tornara. Chorou de raiva, de impotência, de humilhação. Como o destino podia ser tão perverso? Colocar a salvação de seu filho nas mãos do homem que mais a feriu no mundo? A noite se arrastou, uma tortura de horas intermináveis. Cada bip imaginário do monitor cardíaco de Lucas era um argumento a favor de Victor. Cada lembrança de sua risada era uma facada em sua consciência. Ela pensou em todas as noites que passou em claro, em todos os sacrifícios, em todo o amor que dedicou àquele menino. Poderia ela, no último obstáculo, falhar com ele por causa de seu orgulho? Por causa de sua dor? O corpo era apenas uma casca. O que importava era a vida dele. O sacrifício dela seria o ato final e supremo de seu amor por ele. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol invadiram a sala, iluminando a poeira no ar. Ana estava exausta, os olhos inchados, a alma esvaziada. Mas a decisão estava tomada. Não era uma escolha, era uma sentença que ela mesma se impunha. Pelo Lucas. Tudo era por ele. Com as mãos que ainda tremiam, ela pegou o celular velho, a tela trincada mostrando as horas. Abriu a lista de contatos, o dedo pairando sobre um nome que ela nunca tivera coragem de apagar. Victor. Respirou fundo, fechando os olhos e visualizando o sorriso de seu filho. Então, com o coração pesado como uma âncora, ela digitou a mensagem mais difícil de sua vida. Apenas 2 palavras, curtas, diretas e que selavam seu destino. Eu aceito. O sim, enviado por mensagem, não recebeu resposta. Nenhuma confirmação, nenhuma instrução. Apenas o silêncio digital, que era de alguma forma mais intimidador do que qualquer palavra. Victor não precisava responder. Ele sabia que ela iria. O poder dele residia nesse silêncio, na certeza de que o desespero dela era a única resposta que importava. As horas que se seguiram foram um borrão de ansiedade para Ana. Ela passou o dia no hospital, segurando a mãozinha de Lucas, absorvendo cada detalhe de seu rosto, cada respiração frágil como se estivesse se abastecendo de coragem. O amor que sentia por ele era a única coisa real em um mundo que se tornara um pesadelo. Quando a noite caiu, ela o beijou na testa enquanto ele dormia, sedado pela medicação para a dor, e sussurrou uma promessa que só os dois poderiam entender. A mamãe vai consertar isso. Eu te amo. Preparar-se para o encontro foi o ato mais surreal de sua vida. Não era como se vestir para um encontro romântico, com a excitação e a esperança. Era como um prisioneiro vestindo suas roupas para a própria execução. Diante do espelho rachado de seu guarda-roupa, ela descartou as poucas peças que tinha. Um vestido? Seria ceder demais. Pareceria que ela estava tentando agradá-lo. Ela optou por uma calça jeans gasta, mas limpa, e uma blusa de algodão branca, simples,
Eram suas roupas de batalha, uma armadura de normalidade contra o luxo humilhante que a esperava. Não prendeu o cabelo, deixando-o solto sobre os ombros, um gesto de desafio quase inconsciente. Ela não era um objeto para ser arrumado e apresentado. Era Ana Oliveira, mãe de Lucas. Era a única identidade que importava. O táxi, pago com o pouco dinheiro que guardava para emergências, a levou através da cidade. As luzes de São Paulo, que para tantos representavam oportunidades e glamour, para ela eram apenas testemunhas silenciosas de seu sacrifício. Cada farol, cada prédio iluminado, parecia zombar de sua insignificância. Ao chegar ao imponente edifício, o mesmo onde trabalhava como uma sombra invisível, o porteiro a olhou com desconfiança. Mas quando ela disse o nome de Victor Ramos e o andar da cobertura, a expressão dele mudou para uma de curiosidade e respeito subserviente. Ela foi guiada a um elevador privativo, cujas portas de aço escovado se fecharam, isolando-a do mundo. A subida foi silenciosa, vertiginosa, um vácuo no tempo e no espaço. O elevador não parou em um corredor. As portas se abriram diretamente dentro do apartamento de Victor. O impacto foi imediato e avassalador. O lugar era vasto, frio e espetacularmente impessoal. O chão de mármore branco refletia as luzes da cidade que entravam pelas paredes de vidro, criando a sensação de que estavam flutuando sobre São Paulo. O mobiliário era escasso e angular, em tons de preto, branco e cinza. Havia esculturas de metal e quadros abstratos enormes, arte que gritava preço em vez de paixão. Era a casa de um homem que possuía tudo, mas não parecia ter afeição por nada. Victor estava de pé perto da janela, de costas para ela, segurando um copo de uísque. O gelo tilintou quando ele se virou. Ele não usava mais o terno do escritório. Vestia uma calça de linho escura e uma camisa de botão azul marinho, com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando um relógio caro e braços fortes. Ele parecia relaxado, completamente à vontade, o rei em seu castelo. Um sorriso lento e satisfeito se espalhou por seus lábios quando a viu. Pontual, disse ele, a voz suave reverberando no silêncio. Eu aprecio a pontualidade. Ele caminhou até um bar embutido em uma parede de laca preta. Vinho? Não, obrigada, respondeu Ana, a voz firme, apesar do tremor em suas mãos. Ah, mas você vai beber, ele insistiu, sem olhá-la, enquanto tirava uma garrafa de um refrigerador. É um Chateau Margaux. Provavelmente custa mais do que o seu aluguel anual. Você deveria experimentar as coisas boas da vida, Ana. Pelo menos uma vez. Ele serviu uma taça e a colocou sobre o balcão de mármore, esperando que ela se aproximasse para pegar. Era um jogo de poder, e ela sabia disso. Cada gesto dele era calculado para diminuí-la, para reforçar a distância entre seus mundos. Ela caminhou até o bar, os pés descalços em sapatos simples, parecendo afundar no tapete felpudo. Pegou a taça, os dedos frios tocando o cristal gelado. O vinho era vermelho escuro, quase negro. Ela apenas segurou a taça sem levá-la aos lábios. Victor a observou, um brilho divertido nos olhos. Você não mudou muito. Continua com esses olhos assustados, mas há algo diferente. Uma dureza que não existia antes. A vida tem sido cruel, imagino. A vida tem sido o que precisava ser. Ela rebateu, surpreendendo a si mesma com sua própria força. Eu criei meu filho. Isso não me tornou dura, me tornou forte. Ele riu, um som baixo, sem humor, força, desespero. Às vezes as duas coisas se parecem muito, e o desespero te trouxe até aqui. Ele tomou um gole de seu uísque, o olhar nunca deixando-o dela. Relaxe, Ana. A parte difícil já passou. Você tomou sua decisão. Esta noite é apenas o cumprimento de um contrato. A palavra contrato a enojou. Ele reduzia tudo a uma transação comercial, desprovida de qualquer humanidade. Ele começou a andar pelo apartamento, gesticulando para as obras de arte, para a vista. Eu construí tudo isso, sabe? Do nada. Meu pai era um ninguém, me abandonou quando eu era criança. Eu jurei que nunca seria como ele, que eu seria poderoso, que ninguém jamais poderia me dispensar ou me dizer o que fazer. Ele falava como se estivesse fazendo uma apresentação para um investidor, não para a mulher cuja vida ele destruíra. As pessoas veem este lugar, veem meu nome nas revistas e pensam que foi sorte. Não foi.
Foi sacrifício. Foram escolhas difíceis. Eu eliminei tudo o que poderia me atrasar. Tudo o que era um peso morto. Ana sentiu a indireta como uma facada. Ela e o bebê que carregava eram o peso morto. A calma que ela lutava para manter começou a se esvair. Ela colocou a taça de vinho intocada sobre uma mesa de centro. Eu era um peso morto, Victor. Um filho era um peso morto. Ele parou de andar e se virou para ela, a fachada de anfitrião relaxado se dissipando, revelando a frieza por baixo. Na época, sim, eu era jovem e estava construindo um nome. Uma criança, um relacionamento com uma empregada, teria sido um desastre, um escândalo. Teria me destruído antes mesmo de eu começar. O ar ficou pesado, carregado com 7 anos de palavras não ditas. Ali estava a verdade crua e feia, sem os floreios da sedução ou as desculpas covardes. Era puro e egoísta cálculo. Então foi por isso, ela disse, a voz baixa, mas cheia de uma dor aguda. Por que você me abandonou? Ele se aproximou dela, o espaço entre eles diminuindo, até se tornar quase insuportável. Ele estava perto o suficiente para que ela pudesse ver os reflexos das luzes da cidade em seus olhos escuros. Ele ergueu a mão e tocou seu rosto, o polegar traçando sua mandíbula. O toque dele era gelado, possessivo. Ana enrijeceu, mas não recuou. Eu te abandonei porque eu podia, ele sussurrou. A resposta sendo a mais brutal de todas, pois não oferecia justificativa, apenas a afirmação de seu poder sobre ela. Porque naquele momento você era um problema que eu podia resolver com dinheiro e um adeus. Simples assim. O polegar dele passou por seus lábios e ela sentiu um arrepio de repulsa. Mas agora... Ele se inclinou, o hálito quente com cheiro de uísque tocando sua pele. Você é minha de novo, pelo menos por uma noite. O ódio que Ana sentiu foi tão intenso que a deixou tonta. Ódio por ele, por sua arrogância, por sua crueldade. E ódio por si mesma, por estar ali, permitindo aquilo. Mas a imagem de Lucas, sorrindo, banguela, na foto em sua casa, era um farol em meio à escuridão. Ela fechou os olhos por um instante, agarrando-se àquela imagem como um náufrago a um pedaço de madeira. Quando abriu os olhos, havia uma determinação gélida neles. Ela se afastou do toque dele, um movimento pequeno mas significativo. O dinheiro, ela disse, a voz surpreendentemente controlada. Eu quero ver a transferência agendada, para a conta do hospital. Agora. Victor pareceu surpreso, e depois divertido. Ele gostou da resistência dela. Era mais interessante do que lágrimas e súplicas. Direto ao ponto. Gosto disso. Ele se afastou e pegou um tablet de última geração em sua mesa. Com alguns toques rápidos, ele acessou sua conta bancária. Os números que apareceram na tela eram astronômicos. Ele digitou os dados da conta do hospital, que ela lhe fornecera por mensagem, digitou o valor de R$500 mil e programou a transferência para as 8 da manhã do dia seguinte. Então, ele virou a tela para ela. Veja, agendado. Às 8 da manhã o dinheiro sai da minha conta, mas eu posso cancelar isso com um único toque, a qualquer momento até lá. Ele colocou o tablet de volta na mesa, fora do alcance dela. O contrato, como eu disse, um lado cumpre, o outro também. Ana sentiu uma onda de náusea. Era real. A salvação de seu filho estava ali, a centímetros de distância, trancada atrás daquela noite. Tudo o que ela precisava fazer era sobreviver às próximas horas. Era se entregar não por prazer, nem por desejo, mas por amor. Um sacrifício de corpo e alma em nome da vida que ela mesma gerou. Ele a observava, lendo cada emoção em seu rosto. Agora que os negócios estão resolvidos, disse ele, a voz baixando de tom, tornando-se mais íntima, mais perigosa. Ele caminhou até um interruptor e diminuiu a intensidade das luzes, mergulhando o vasto apartamento em uma penumbra quebrada apenas pelo brilho da cidade lá fora. A atmosfera mudou instantaneamente, de uma sala de reuniões impessoal para um covil íntimo e predatório. Podemos começar. Ele estendeu a mão para ela. Não era uma pergunta, era uma ordem. O coração de Ana batia descontroladamente, um pássaro preso em uma gaiola de costelas. Este era o momento, o ponto sem retorno.
Com a imagem de Lucas firmemente plantada em sua mente, ela respirou fundo, ignorou a mão estendida dele e começou a andar na direção que ele apontava, para a área mais escura do apartamento, onde ficavam os quartos. Cada passo era uma pequena morte, um adeus à mulher que ela costumava ser. O caminho até o quarto foi a caminhada mais longa da vida de Ana. O corredor parecia se esticar, um túnel escuro que a levaria para a aniquilação de seu espírito. Ela podia sentir os olhos de Victor em suas costas, um peso físico que a empurrava para frente. O quarto principal era uma continuação da estética fria do resto do apartamento. Uma cama enorme, baixa e com lençóis de um cinza escuro que pareciam feitos de seda, dominava o centro do cômodo. Atrás dela, outra parede de vidro revelava a cidade adormecida, um mar de luzes distantes e indiferentes. Não havia fotografias, nem livros, nem desordem. Apenas um espaço vasto, silencioso e assustadoramente estéril. Victor entrou atrás dela, fechando a porta com um clique suave que soou como o bater de uma sela. A tensão no ar era tão densa que Ana mal conseguia respirar. Ela permaneceu de pé no meio do quarto, de costas para ele, os braços cruzados sobre o peito, em uma tentativa fútil de se proteger. "Você está tremendo." A voz dele veio de perto, um sussurro cruel em seu ouvido. Medo ou excitação? Ela não respondeu. Estava em outro lugar. Sua mente a transportara para o hospital, para o quarto pequeno e branco de Lucas. Ela se concentrou no som imaginário do monitor cardíaco, no cheiro de antisséptico, na textura do cobertor fino sob seus dedos. Ela precisava se dissociar, transformar seu corpo em uma mera casca, uma embarcação que a levaria através da tempestade até a manhã seguinte, até a salvação de seu filho. Era uma armadura mental, frágil, mas a única que possuía. Ele se moveu para ficar à sua frente, bloqueando a vista da cidade. Seus olhos escuros a percorreram, saboreando sua vulnerabilidade. Ele era o predador, e ela, a presa encurralada. Lentamente, ele ergueu as mãos e tocou os ombros dela. O toque queimou através do tecido fino de sua blusa. Ana estremeceu violentamente, um espasmo involuntário de repulsa. "Relaxe", ele murmurou, a voz falsamente tranquilizadora. Suas mãos deslizaram lentamente pelos braços dela, e então uma delas se moveu para o primeiro botão de sua blusa branca. Foi naquele instante que a armadura de Ana se estilhaçou. O toque dele em sua roupa, o gesto de posse, de despir não apenas seu corpo, mas sua identidade, foi mais do que ela podia suportar. Não era um ato de paixão. Era a assinatura final do contrato humilhante. E algo dentro dela, a garota de 20 anos que ele seduziu, a mulher de 27 que ele tentava comprar, e a mãe que lutava como uma leoa, todas se uniram em um único grito silencioso de protesto. "Espere." A palavra saiu rasgada, um som que quebrou o silêncio opressor. Ela deu um passo para trás, empurrando a mão dele com uma força que surpreendeu a ambos. Os olhos de Victor se estreitaram, a irritação aparecendo em seu rosto. Uma quebra de contrato. "O que foi agora, Ana? Arrependimento de última hora? É tarde demais para isso." "Não é isso." Ela o interrompeu, a voz trêmula, mas carregada de uma emoção nova e avassaladora. Antes que ele pudesse reagir, antes que a raiva dele pudesse se solidificar, ela enfiou a mão no bolso de trás de sua calça jeans. Seu coração batia descontroladamente. Não era um plano, era um instinto. Uma última e desesperada tentativa de fazê-lo enxergar além da transação, de fazê-lo ver a humanidade que ele estava esmagando. Ela tirou uma pequena foto, gasta e dobrada nos cantos, pelo tempo que passou em sua carteira e em seus bolsos. Era seu amuleto, a imagem que a mantinha de pé nos piores dias. Com um movimento brusco, ela a empurrou contra o peito dele. "Olhe, apenas olhe para ele." Victor olhou para baixo, o rosto contorcido em uma carranca de aborrecimento. Ele esperava um truque, uma chantagem, mas o que viu foi a imagem desbotada de um bebê de poucos meses, envolto em um cobertor azul, com um sorriso tão largo e genuíno que parecia preencher toda a pequena foto. Um bebê com olhos escuros e profundos, cheios de uma luz inocente. "Olhe direito, Victor." A voz de Ana era um sussurro embargado. "Ele tem os seus olhos.
Ele ria exatamente como você ria, quando você ainda ria comigo. A última frase o atingiu como um soco. Quando você ainda ria comigo. Uma porta trancada em sua memória foi arrombada. Ele pegou a foto da mão dela, os dedos roçando os dela por um instante. Ele a levou para mais perto da luz fraca que vinha da janela. O bebê na foto. O sorriso banguela. A forma como a cabeça se inclinava ligeiramente para o lado. E então ele viu. Não era apenas uma semelhança. Era um espelho. Um espelho que refletia não o homem que ele era agora, mas o menino que ele um dia fora, antes que o mundo o endurecesse. E com essa visão veio uma avalanche. A foto em sua mão tremeu. Sua mente, sempre tão controlada e focada em lucros e perdas, foi inundada por imagens que ele passara décadas suprimindo. Ele não via mais apenas o rosto do filho que nunca conheceu. Ele via o seu próprio rosto, aos 6 anos de idade, na janela da antiga casa, observando o carro de seu pai desaparecer no fim da rua pela última vez. Lembrou-se da promessa vazia de "Eu volto logo, campeão". Lembrou-se do silêncio que se instalou na casa depois, um silêncio que nunca mais foi embora. Lembrou-se da solidão, da vergonha, do sentimento de ser um peso, um estorvo na vida de sua mãe sobrecarregada. Ele passou a vida inteira correndo daquele sentimento, daquele menino abandonado na janela. Construiu um império de aço e vidro para se proteger da fragilidade. Acumulou poder para que ninguém nunca mais pudesse abandoná-lo. Ele se tornou aquele que abandona, aquele que parte, aquele que dispensa. E ali, de pé naquele quarto luxuoso que simbolizava sua vitória sobre o passado, ele foi forçado a encarar a verdade mais monstruosa de todas. Em sua fuga desesperada para não ser seu pai, ele havia se tornado exatamente como ele. Ele havia repetido o ciclo. Ele era o homem que ia embora. Ele era o carro que desaparecia no fim da rua. E aquele bebê na foto, com seus olhos, era o menino que ele deixara para trás na janela. Algo dentro de Victor Ramos se quebrou. A fachada de milionário implacável, o controle de ferro, a indiferença calculada, tudo se desintegrou. Sua respiração ficou presa na garganta. Ele tropeçou para trás, afastando-se de Ana como se ela fosse a fonte de uma dor física insuportável, e se apoiou na parede de vidro. A cidade inteira parecia girar. A foto ainda em sua mão era a prova irrefutável de seu fracasso como ser humano. Uma lágrima quente e solitária escorreu por seu rosto, depois outra e outra. O homem que não chorava há 20 anos estava desmoronando. Ele tentou falar, mas sua voz era um som estrangulado. Ele olhou para Ana, e pela primeira vez naquela noite não havia luxúria, nem poder, nem cinismo em seus olhos. Havia apenas uma dor devastadora e uma vergonha profunda. Eu fui um covarde. A confissão foi um sussurro, mas ecoou no quarto como um trovão. Ana ficou paralisada, observando a cena que sua mente jamais poderia ter concebido. O monstro que a aterrorizava estava chorando. O homem de gelo estava derretendo diante de seus olhos. Todo o ódio, toda a raiva que ela sentia por ele, de repente deu lugar a um choque atordoante. Ela esperava resistência, crueldade, indiferença. Não esperava vê-lo quebrado. Ele deslizou pela parede até se sentar no chão, a cabeça entre as mãos, o corpo sacudido por soluços silenciosos. A foto do bebê caiu ao seu lado no tapete. A noite, que deveria ser sobre a dominação dele, transformou-se em sua completa e total rendição. Não a ela, mas a sua própria consciência. Ana permaneceu em pé por um longo momento, o coração batendo descompassado. O instinto lhe dizia para fugir, para sair daquele quarto e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte dela, a parte que sempre via a humanidade mesmo nos lugares mais sombrios, a manteve ali. Ela viu a dor genuína naquele homem, e embora não pudesse perdoá-lo, também não conseguia odiá-lo naquele instante. Lentamente, ela se aproximou e sentou-se em uma poltrona no canto oposto do quarto, mantendo uma distância segura. O silêncio se instalou, quebrado apenas pela respiração pesada dele. A atmosfera predatória havia evaporado, substituída por algo frágil, cru e terrivelmente triste. O contrato estava quebrado. A noite que ela tanto temia havia acabado antes mesmo de começar. E em seu lugar,
Algo novo e imprevisível estava nascendo das cinzas do passado. Depois do que pareceu uma eternidade, Victor ergueu a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto manchado pelas lágrimas. Ele parecia mais velho, mais vulnerável. "Fale-me dele", disse ele a voz rouca. "Fale-me do Lucas." E Ana, vendo pela primeira vez não o milionário que a abandonou, mas o pai ausente de seu filho, começou a falar. Ela falou sobre a primeira palavra de Lucas, sobre seu amor por dinossauros, sobre como ele franzia o nariz quando ria. Ela não falou da doença, da dor, da luta. Ela falou da vida. E Victor ouviu, cada palavra sendo um tijolo a mais na reconstrução de sua alma despedaçada, enquanto lá fora, as primeiras e pálidas luzes do amanhecer começavam a pintar o céu de São Paulo. A primeira luz do amanhecer que se infiltrava pelas frestas da persiana automática não trazia consigo a vergonha e a sordidez que Ana tanto temera. Em vez disso, encontrou um silêncio carregado de uma vulnerabilidade crua, quase sagrada. O quarto, que horas antes fora um palco para a humilhação, havia se transformado em um confessionário. Victor permanecia no chão, a imagem da desolação, enquanto Ana, da poltrona distante, terminava de tecer o tapete de memórias que era a infância de Lucas. Ela falou até sua garganta ficar seca, esvaziando 7 anos de solidão e amor em um monólogo que era tanto uma acusação quanto uma revelação. Quando as palavras finalmente cessaram, o sol já estava mais alto no céu, pintando o mármore frio com tons de laranja e rosa. A noite havia acabado. Victor se levantou, os movimentos rígidos, como os de um homem muito mais velho. Ele não olhou para Ana imediatamente. Seus olhos estavam fixos na cidade que despertava lá fora, mas era evidente que ele não a enxergava. Ele via apenas os destroços de sua própria vida, o império de sucesso construído sobre uma fundação de covardia. "Eu preciso que você me envie os dados do hospital. O nome completo do médico responsável, tudo", ele disse. A voz rouca, desprovida da arrogância de antes. Era a voz de um homem em uma missão. "Eu já te enviei por mensagem", ela respondeu, a exaustão pesando em cada sílaba. Ele assentiu, caminhando até a mesa onde o tablet repousava. Por um instante, o medo percorreu o corpo de Ana. O medo de que a luz do dia tivesse desfeito a magia sombria da noite, que o homem de negócios implacável tivesse reassumido o controle, que ele a dispensaria com o dinheiro, cumprindo o contrato de uma forma diferente, mas igualmente fria. Victor pegou o aparelho, seus dedos deslizando pela tela. Ana prendeu a respiração. Ele virou a tela para ela. A transferência de R$500 mil estava lá, pronta. Com um toque firme, ele a confirmou. "Está feito", disse ele, mas não parou. Ele abriu outra tela de transferência, desta vez para a conta pessoal de Ana, cujos dados ele também havia solicitado. Ele digitou um número que fez Ana se levantar da poltrona. R$1 milhão. "Não", ela disse imediatamente, a voz firme. "Victor, não. O acordo era sobre a cirurgia. Eu não quero seu dinheiro. Eu não sou... Eu sei o que você não é." Ele a interrompeu erguendo os olhos para ela pela primeira vez naquela manhã. A dor neles era palpável. "Você é a mulher que criou meu filho sozinha por 7 anos, que estava disposta a passar pela pior humilhação para salvá-lo. Isso não é um pagamento, Ana, não é caridade. É uma dívida. A primeira parcela de uma dívida que eu nunca serei capaz de quitar. É para você recomeçar, para que nunca mais precise limpar o chão de ninguém, a não ser que queira. Para que Lucas tenha tudo o que eu lhe neguei." Ele confirmou a segunda transferência antes que ela pudesse protestar novamente. "Por favor, deixe-me fazer pelo menos isso." Ana ficou em silêncio, atordoada. O mundo girava em uma nova órbita que ela ainda não compreendia. Enquanto ela processava o choque, Victor já estava ao telefone. A transformação foi notável. O homem quebrado de minutos atrás deu lugar ao CEO decisivo, mas a energia era diferente. Não era a impaciência de um rei, mas a urgência de um pai. "Ricardo, é o Victor. Cancele minha agenda inteira para hoje. E para o resto da semana, sim, tudo. Quero que você me consiga o contato do Dr. Matias Bittencourt, o cirurgião cardíaco pediátrico do Sírio-Libanês. Não o contato do consultório, o celular pessoal dele. Diga que é uma emergência familiar de vida ou morte. Tenho 5 minutos."
Ele desligou e imediatamente fez outra ligação. Alô? Eu preciso de uma suíte de transferência hospitalar a melhor disponível para levar um paciente do Hospital Municipal Infantil para o Sírio-Libanês. O paciente é Lucas Oliveira, 7 anos. O custo é irrelevante. Ana observava, paralisada, a eficiência implacável com que ele movia o mundo. Portas que haviam sido brutalmente fechadas para ela por meses estavam sendo arrombadas por ele em questão de minutos. O poder e a influência que antes a esmagavam agora estavam sendo empunhados como uma arma para salvar seu filho. Era vertiginoso, assustador e, em algum lugar no fundo de seu coração exausto, um alívio tão profundo que quase a fez chorar. Em menos de meia hora, tudo estava arranjado. O melhor cirurgião do país estava de sobreaviso, uma ambulância particular estava a caminho do hospital e uma suíte estava sendo preparada. Victor desligou o telefone e finalmente pareceu esvaziado. Ele se virou para ela. Um carro está esperando por você lá embaixo para te levar ao hospital. A equipe de transferência entrará em contato diretamente com você. Eles vão cuidar de tudo, disse ele, a voz agora suave. Apenas fique com ele. Não o deixe sozinho. A jornada de volta ao hospital foi o oposto da ida. O carro era um sedã de luxo, silencioso e macio. O sol da manhã entrava pela janela e, pela primeira vez em meses, não parecia zombar dela, mas sim oferecer um calor genuíno. Ao chegar, ela correu para o quarto de Lucas, encontrando-o exatamente como o deixara. O alívio de vê-lo foi seguido por uma notificação em seu celular. Era do banco. Os depósitos haviam sido efetuados. Era real. Tudo era real. Ela se sentou ao lado de Lucas e, pela primeira vez, permitiu-se sentir uma fagulha de esperança. Pouco tempo depois, a máquina de poder de Victor se materializou. Uma equipe médica particular, com uniformes impecáveis e equipamentos de última geração, entrou no quarto. Falaram com Ana com um respeito e uma atenção que ela nunca havia recebido antes. Em poucas horas, Lucas estava sendo cuidadosamente transferido para a nova ambulância, rumo a um dos melhores hospitais da América Latina. Enquanto isso, em outro carro, Victor também se dirigia ao hospital. Mas ele não foi para a entrada principal. Ele usou seus contatos para entrar discretamente, movido por uma necessidade avassaladora de ver o menino, mas paralisado pelo conhecimento de que não tinha o direito de se aproximar. Ele não era pai. Era um estranho, um doador de DNA, que quase cometera o pior dos pecados. Um dos médicos que ele contatara, um homem que lhe devia um favor, o guiou por corredores de serviço até uma pequena sala de observação que tinha uma janela de vidro para a nova e espaçosa suíte de Lucas. E então ele o viu. Pela primeira vez, não em uma foto, mas em carne e osso. O menino estava deitado na cama, parecendo ainda menor e mais frágil em meio aos lençóis brancos e imaculados. Ana estava ao seu lado, lendo uma história para ele em voz baixa, o amor em seu rosto iluminando todo o ambiente. Victor observou cada detalhe. A forma como os cabelos de Lucas caíam sobre a testa, a maneira como seus pequenos dedos seguravam a borda do lençol, o som fraco de sua risada, quando Ana fez uma voz engraçada. E o coração de Victor, um órgão que ele pensava ser feito de pedra, se partiu e se refez tudo ao mesmo tempo. Uma onda de amor protetor, tão feroz e incondicional, o atingiu com a força de um maremoto, afogando-o em arrependimento e em uma nova e aterrorizante determinação. Aquele era seu filho, e ele moveria céus e terra para protegê-lo. A cirurgia foi marcada para a manhã seguinte. Ana passou a noite em uma poltrona confortável ao lado de Lucas, segurando sua mão, rezando como nunca havia rezado. Na manhã seguinte, quando levaram Lucas para o centro cirúrgico, ela foi encaminhada para uma sala de espera privativa. As horas que se seguiram foram a mais longa e silenciosa tortura de sua vida. Cada minuto se arrastava por uma eternidade. Após cerca de 1 hora, a porta se abriu. Ana ergueu a cabeça, esperando uma enfermeira, mas era Victor. Ele não disse nada. Apenas entrou e se sentou em uma cadeira no canto mais distante da sala, tão longe dela quanto possível. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Havia olheiras profundas sob seus olhos, e ele vestia roupas simples, um homem despojado de sua armadura de poder. Ele não ofereceu palavras de conforto, nem gestos vazios.
Ele apenas sentou-se ali, em silêncio, e esperou com ela. E sua presença silenciosa, seu ato de simplesmente estar lá, compartilhando o peso daquele medo excruciante, significou mais para Ana do que 1.000.000 de desculpas. 4 horas depois, a porta se abriu novamente. O Dr. Bittencourt entrou, o rosto cansado, mas com um sorriso gentil. Ana Oliveira, ele disse. A cirurgia foi um sucesso. Um completo sucesso. Ele é um menino forte. A recuperação será longa, mas nós consertamos o coração dele. O mundo de Ana, que estivera suspenso, voltou a girar. O ar voltou a seus pulmões em um soluço de alívio tão profundo que suas pernas cederam. Ela começou a chorar. Lágrimas de pura alegria e gratidão que lavavam meses de dor e medo. Do outro lado da sala, ela viu Victor curvar a cabeça, os ombros tremendo. E naquele momento, através das lágrimas, seus olhos se encontraram. Não havia mais credor e devedora, milionário e faxineira. Havia apenas um pai e uma mãe, unidos pelo milagre da segunda chance de seu filho. A crise imediata havia passado, mas enquanto as lágrimas de alívio ainda corriam, uma pergunta silenciosa pairava entre eles, tão vasta quanto o futuro. E agora? As semanas que se seguiram à cirurgia foram como ver o mundo passar do preto e branco para o technicolor. A recuperação de Lucas foi nada menos que milagrosa. A cor voltou às suas bochechas. O brilho retornou aos seus olhos, e em pouco tempo, a energia reprimida pela doença explodiu em forma de risadas que ecoavam pelos corredores do hospital. Para Ana, cada dia era uma dádiva. Ver o filho conseguir correr pelo corredor sem perder o fôlego ou devorar um prato de comida com apetite eram espetáculos mais grandiosos do que qualquer luxo que o dinheiro pudesse comprar. Victor, fiel à sua palavra, manteve uma distância respeitosa, mas sua presença era uma força invisível e constante. Ele não apenas cobriu todos os custos, mas garantiu que Lucas tivesse os melhores fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. O apartamento de Ana, antes pequeno e modesto, foi transformado enquanto eles estavam no hospital. Uma equipe de reforma, contratada por Victor, trabalhou dia e noite para criar um santuário para a recuperação do menino. O quarto de Lucas agora parecia saído de um sonho, com uma cama confortável, todos os brinquedos que ele poderia imaginar e uma estante cheia de livros sobre dinossauros. A casa inteira era mais segura, mais confortável, um ninho de acolhimento que Ana jamais poderia ter proporcionado sozinha. Ela inicialmente relutou em aceitar tanta generosidade, temendo que fosse outra forma de controle. Mas Victor não pedia nada em troca. Suas interações eram breves, através de mensagens de texto focadas apenas no bem-estar de Lucas. Ele não estava comprando o perdão dela. Estava de forma desajeitada e sincera, tentando construir uma ponte sobre o abismo que ele mesmo cavara. Quando Lucas finalmente recebeu alta, a volta para casa foi um renascimento. Ao entrar no apartamento transformado, os olhos do menino se arregalaram. "Uau, mamãe! Onde estamos?" Ana riu, as lágrimas de felicidade escorrendo livremente. "Estamos em casa, meu amor. Nossa nova casa." Com a saúde de Lucas restaurada e a estabilidade financeira garantida pelo dinheiro que Victor insistira que ela aceitasse, Ana sabia que um novo e assustador capítulo precisava começar. O da verdade. Em uma tarde ensolarada, semanas depois, ela se sentou com Lucas no sofá macio da sala nova. O menino montava um quebra-cabeça no chão, cantarolando uma melodia. "Lucas, meu amor", começou ela, o coração batendo um pouco mais rápido. "A mamãe precisa conversar com você sobre uma coisa muito importante." Ele ergueu os olhos curiosos. "O que foi, mamãe?" "Você sabe que a mamãe te ama mais do que tudo no universo, não sabe?" Ele assentiu com a cabeça, sério. "E você sabe que esteve muito doente e que agora está forte de novo." "Sim, o Dr. Matias consertou meu coração", disse ele orgulhoso. "Isso mesmo, ele foi um herói. Mas, para que ele pudesse fazer a cirurgia, nós recebemos ajuda. Uma ajuda muito especial. De uma pessoa, Nilo, seu pai." Lucas piscou confuso. O conceito de pai era abstrato para ele, algo que seus amigos tinham, mas que nunca fizera parte de seu mundo. "Meu pai, mas você sempre disse que éramos só nós dois." "E éramos, meu filho, por muito tempo. Mas ele está vivo e ele
Ele nos ajudou a salvar você. Ele garantiu que você tivesse o melhor médico e o melhor hospital. Ele queria muito que você ficasse bom. Ana escolheu as palavras com cuidado, podando os espinhos da dor e do abandono, deixando apenas a semente da redenção. A curiosidade infantil superou a confusão. Por que ele não estava aqui antes? Perguntou Lucas, a pergunta mais simples e ao mesmo tempo a mais complexa de todas. Adultos às vezes cometem erros, meu amor, erros grandes. E ele cometeu um, mas agora ele quer muito consertar as coisas. E ele quer muito, muito mesmo te conhecer. Se você quiser, é claro. A porta para o futuro estava aberta. E a primeira tentativa de atravessá-la aconteceu no sábado seguinte em um parque ensolarado. Victor chegou não como um milionário, mas como um homem visivelmente nervoso, vestindo jeans e uma camiseta simples. Em suas mãos ele não trazia um presente caro e extravagante, mas uma caixa contendo um modelo incrivelmente detalhado de um Tiranossauro Rex, um que Ana mencionara de passagem ser o favorito de Lucas. O encontro foi tímido. Lucas se escondeu atrás das pernas de Ana, observando o estranho alto com desconfiança. Victor se ajoelhou para ficar na altura do menino, o coração martelando contra as costelas. "Oi, campeão", disse ele, a voz um pouco instável. "Eu sou o Victor. Sua mãe me falou que você é o maior especialista em dinossauros do mundo. Eu trouxe isso para você." Ele estendeu o presente. Os olhos de Lucas se fixaram na caixa, e o amor pelos dinossauros venceu a timidez. Ele pegou o presente e, com a ajuda de Ana, o abriu. O uau que escapou de seus lábios foi o som mais bonito que Victor já ouvira. Aos poucos, o gelo foi quebrando. Victor não forçou a intimidade. Ele falou sobre dinossauros, fez perguntas sobre os heróis de Lucas e até se deixou ser derrotado em uma corrida até o balanço. Ana observava de longe, o coração um misto de cautela e uma esperança que ela não ousava nomear. As visitas se tornaram rotina. Tio Victor, como Lucas o chamava, tornou-se uma presença constante. Eles montaram legos, foram ao cinema, comeram pizza no chão da sala. Victor se revelou um pai surpreendentemente natural, paciente e presente de uma forma que ele nunca imaginou ser capaz. Ele não estava apenas passando o tempo, estava recuperando o tempo, absorvendo cada risada, cada história, cada abraço tímido. Em um fim de tarde, enquanto Lucas cochilava no sofá exausto de tanto brincar, Victor e Ana se encontraram sozinhos na cozinha. O silêncio entre eles não era mais tenso, mas preenchido por uma nova familiaridade. "Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente", disse Victor à voz baixa, "por ter cuidado tão bem dele, por ter feito dele esse menino incrível, mesmo comigo sendo... Ele é um menino incrível porque é amado." Ana o interrompeu suavemente. Victor se aproximou, a hesitação em seus olhos. "Ana, eu sei que me desculpe é uma palavra pequena e inútil para o que eu fiz. Eu destruí sua vida, seus sonhos. Eu te abandonei da forma mais cruel possível. Eu vivo com essa vergonha todos os dias. Mas se..." Ele respirou fundo, reunindo toda a coragem. Ele se ajoelhou diante dela. "Se você puder um dia me perdoar, eu gostaria de uma chance. Não apenas de ser o pai do Lucas, mas de tentar ser o homem que eu deveria ter sido para você há 7 anos. Eu amo você, Ana. Acho que no fundo eu nunca deixei de amar. Eu só fui um tolo, cego pela ambição e pelo medo." As lágrimas que Ana segurava escorreram por seu rosto. Ver aquele homem tão poderoso e arrogante de joelhos, não por obrigação, mas por um arrependimento genuíno, foi a catarse final. O perdão não veio como um raio, mas como o sol depois de uma longa tempestade, quente, gradual e bem-vindo. A reconciliação deles foi construída lentamente, sobre a fundação sólida do amor por seu filho. Um dia, durante um piquenique no parque, Lucas, que agora já sabia toda a verdade, correu para Victor e o abraçou com força. "Você é o homem que salvou minha vida?" perguntou o menino, os olhos brilhando. Victor, com a voz embargada, assentiu. "Então você é o meu herói. E você é o meu pai." Lucas finalmente o chamou de pai. Naquele momento, Victor o abraçou com força, e sobre a cabeça do filho, seus olhos encontraram os de Ana. E no olhar dela, ele não viu mais dor ou ressentimento, mas sim o começo de um futuro.
Mas a vida real não é um conto de fadas com um final perfeito. Um dia, uma foto deles, os três juntos no parque, estampou a capa de uma revista de fofocas: o milionário redimido Victor Ramos e o filho secreto que mudou sua vida. A invasão de privacidade, os sussurros, as dúvidas do público, as sombras do passado se estendiam, provando que a felicidade precisava ser protegida. Naquela noite, Ana sentiu um calafrio de dúvida. Seria a história deles sempre definida pelo escândalo, pelo abandono? Victor a encontrou na varanda, olhando para as luzes da cidade. Ele a abraçou por trás com um gesto de conforto e força. Não vai ser fácil, ele disse, como se lesse seus pensamentos. O mundo vai julgar, mas eles não importam. O que importa é o que estamos construindo aqui, nós três. Ele virou o rosto dela para o seu. Eu passei a primeira metade da minha vida construindo um império de coisas. Agora, eu quero passar o resto da minha vida construindo uma família com você. Isso exige esforço, exige paciência e exige perdão todos os dias. Mas eu estou pronto, você está? Ana olhou para dentro, para o quarto onde Lucas dormia, seguro e com o coração curado. Ela olhou para o homem à sua frente, cujas cicatrizes agora ela compreendia. A história deles não era sobre um abandono, mas sobre uma redenção. Não sobre uma noite de humilhação, mas sobre uma vida inteira de amor a ser construída. Ela sorriu, um sorriso genuíno e cheio de paz. Sim, sussurrou ela, eu estou. E assim, termina a jornada de Ana, Victor e Lucas. Uma história que nos mostra como uma noite de desespero pode se transformar em uma vida inteira de redenção. E aí, gostou? Se essa trama sobre o poder do perdão e das segundas chances te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like, mostrando que você também torceu por esta família, ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.